CNN. Breaking news aqui no fechamento de mercado, porque o ministro Alexandre de Moraes acaba de publicar a medida cautelar na ação declaratória de constitucionalidade 96. É aquela que restabelece, que decide sobre o IOF. Vamos então à decisão. Eu vou aqui rodar aqui para o final do documento, onde nós temos a decisão. Vamos lá, minha gente. A gente tem aqui, no final da decisão, com o restabelecimento de parte da decisão. Ó, é uma decisão longa, são 20 páginas. Então aqui, ó, Alexandre de Moraes determina na última página o retorno da eficácia do decreto 12.499. Portanto, o decreto 12.499, de 11 de junho de 2025, que aumenta as alíquotas do IOF, está sendo restabelecido pelo ministro Alexandre de Moraes. Mas parte do texto segue suspensa. Que parte é esta? São os artigos 7º, e aí eu vou ler aqui para você o que não está neste artigo, o que não está sendo suspenso, o que não está voltando e segue suspenso. Por exemplo, as operações relacionadas às empresas de pequeno porte, essas seguem suspensas, assim como as operações de risco sacado. Portanto, é restabelecido o IOF, mas segue suspenso o artigo que prevê a cobrança do risco sacado. Então, Alexandre de Moraes determina o retorno da eficácia do decreto 12.499, que aumenta e majora as alíquotas do IOF, sem que haja volta do IOF para o risco sacado. Entre as outras medidas aqui que não estão na volta, é basicamente isso, viu, gente? É o parágrafo 15 e 23. É isso aí, é o risco sacado que não volta. Então, é restabelecido a cobrança majorada do IOF, sem que haja a possibilidade de cobrança do risco sacado. Este segue mantida a suspensão, conforme a decisão que foi publicada há pouco pelo ministro Alexandre de Moraes. Então, é o artigo 7º, aquele que na lei, eu vou aqui, Vitor, abrir a legislação, aí a gente consegue ver direitinho, se você... Isso. Aqui a gente consegue, eu vou abrir aqui o decreto, deixa eu ver se eu consigo. Porque aí o decreto deixa bem claro qual é o trecho, eu não vou conseguir aqui, gente, mas o decreto, no artigo, nesse trecho onde o ministro informa que a manutenção da suspensão está mantida, é exatamente o trecho onde está prevista a cobrança do IOF nas operações de risco sacado. Então, o IOF incide sobre as operações de crédito independente, este trecho que não volta nesta decisão do ministro Alexandre de Moraes. A gente vai direto a Brasília, a Gabi Prado tem os detalhes desta decisão que acaba de ser divulgada pelo ministro Alexandre de Moraes. Boa noite, Gabi. Boa noite, NAC, a todos que nos acompanham. Havia essa expectativa de que a qualquer momento poderia sair essa decisão e foi uma saída que foi negociada assim entre Congresso e governo, apesar de na audiência de conciliação não ter saído de fato um acordo formal. Mas as partes já estavam comentando nos bastidores que a decisão deveria ser nesse sentido, de retirada do risco sacado, da incidência do IOF, do Imposto sobre Operações Financeiras, mantendo a alta das outras operações e também o VGBL, que acredito, salvo engano, Naka, você que está com a decisão acabou de sair, então a gente ainda está
vendo essas repercussões, também manteve a incidência do IOF sobre o VGBL. Então, era o que já se esperava, num acordo mais informal feito com o Legislativo e Governo, que a decisão caminhasse nesse sentido. Lembrando que isso pode encerrar uma novela aí de quase 2 meses, desde que o Governo editou o primeiro decreto, foram 3 ao todo, até que o Congresso Nacional, sem conseguir negociar com o Governo, e estabelecendo uma crise entre os poderes, colocou para votação um projeto de decreto legislativo para derrubar a medida. O Hugo Mota fez o anúncio dessa votação quase meia-noite para a pauta do dia seguinte. Foi um atropelo na Câmara dos Deputados, a imensa maioria votou pela derrubada do decreto. Depois, no mesmo dia, em um jogo combinado também com o Davi Alcolumbre, aprovado na Câmara, chegou ao Senado, que também já aprovou a derrubada do decreto, causando um constrangimento para o governo. O governo não queria sair com uma derrota total, até porque eles estão insistindo, o Palácio do Planalto, a Advocacia Geral da União, na prerrogativa do presidente de fazer a edição de decretos. O Congresso justificava que poderia derrubar porque extrapolou o que se propõe um decreto presidencial, que é uma medida de regulação e não de fim fiscal, como o Congresso Nacional acreditava que estava naquele momento o decreto do governo federal. Lembrando que, num primeiro momento, o governo fazia os cálculos aí do primeiro decreto de uma arrecadação de cerca de 20 bilhões. Esse último, que ainda tinha risco sacado e VGBL, a previsão já tinha caído para 10, 12 bilhões. Agora tem as contas para saber, com a saída do risco sacado, quanto que fica também para o governo fazer essa arrecadação. Moraes manteve esse tom mediano na decisão dele, vamos dizer assim, trazendo o fato de que o Congresso não extrapolou a função dele, mas sim existia ali no decreto do governo algo para a arrecadação que extrapolava então a medida do decreto, e nisso o Congresso Nacional tinha razão, mas ao mesmo tempo reestabelece as outras altas e também incidência no VGBL, acreditando que aí sim é regulatório o que o governo propõe. Vou ler um trecho da decisão que ele fala já quando começa a decisão e antes de apresentar o restabelecimento do decreto. Ele coloca o seguinte, que sobre o risco sacado, ele diz que não há definição de operações de risco sacado como operação de crédito, pois essas operações observam uma dinâmica diversa, não assimilável a empréstimos ou financiamentos. A operação de risco sacado, enquanto modalidade de antecipação de recebíveis, corresponde a uma transação comercial sobre direitos creditórios. Então, ele vai explicando, por isso que ele pede para que esse artigo em específico não volte, não tenha a incidência do IOF. Tem um outro trecho aqui que fala também que, por ser uma antecipação de recebíveis, o risco sacado, não há assunção de obrigação financeira perante instituição bancária, inexistindo operação definida como de crédito, mas sim de captação e recursos a partir da liquidação de ativos próprios. Então, o Alexandre de Moraes conseguiu, por essa mediação, chegar numa decisão que dá ao Congresso Nacional uma certa vitória também, porque conseguiu retirar pelo menos parte do decreto, e mostrando que o Congresso Nacional não extrapolou a função dele ao derrubar o decreto do presidente Lula, mas ao mesmo tempo impede também o governo de ter uma derrota e concede esse aumento da alíquota do IOF em diversas operações. Naca.